Usar multivitamínico ou polivitamínico pode não ser uma boa opção. Provavelmente o multivitamínico é o suplemento mais utilizado em pessoas no geral, né? Pessoas que nunca pisaram numa academia, às vezes falam, pô, vou tomar um multivitamínico, porque tem bastante coisa, aquilo ali vai me ajudar. Pode ser uma péssima opção. Uma outra péssima opção, com certeza também, é você não clicar no gostei, não se inscrever no canal. Então, né, vamos lá. Porque, veja só, carregando a camiseta de quem paga a conta de luz, água e telefone, eu vou falar a verdade sobre polivitamínico e multivitamínico. Lembrando que qualquer outra coisa você tem que comprar lá, porque senão você também me ferra e aí não dá, né? Um outro ponto também que é importante para o pagamento de contas é o lançamento do curso de dieta, que eu me dediquei bastante. Então dá uma olhadinha aqui nos comentários que tem o link do Telegram, eu vou soltar o link só lá, certo? Vai lançar em setembro. Então o que é um multivitamínico ou um polivitamínico? É a mesma coisa e eles são compostos normalmente de micronutrientes. Então, vitaminas e minerais. E você vai dizer, como é que isso pode ser ruim? É difícil, né? Difícil. Então, vamos lá. Você abastecer o teu corpo com vitaminas e minerais, né, é legal, é bem-vindo. Só que aqui a gente pode deixar um gancho. Será que os micronutrientes são só vitaminas e minerais? Será que não tem mais nada? Ah, tem. Então, vamos trocar uma ideia. Vamos começar do começo. Por que tem gente que é contra o polivitamínico ou multivitamínico? Alguns nutricionistas, quando vão estruturar uma boa alimentação e montam, eles podem verificar mesmo assim alguma carência para aquele indivíduo de forma específica. Isso pode acontecer, não é porque o cara é mau profissional, é porque, sei lá, o cara tem que bater vitamina C e por algum motivo o carboidrato dele é baixo, então ele não pode chupar 20 laranjas e aí então vamos suplementar com vitamina C. Mas esse que é o ponto. Então esse primeiro grupo trabalha dessa seguinte maneira, pô, como que eu tenho que dar um multivitamínico pro cara? Quer dizer que não come nada? Quer dizer que eu errei em tudo? Então, vamos suplementar com coisas específicas. Toma sol? Não. Então, calciferol, vitamina D3, e com isso eu bato ali, mas o resto está tranquilo na alimentação. Então, esse é o primeiro ponto. Já temos um outro grupo, provavelmente um grupo mais new school, vamos dizer assim, né? Que diz o seguinte, olha só, vamos trazer um exemplo aqui sobre testosterona. A testosterona de um homem é de 200 a 800. Uma testosterona boa tem que ser pelo menos de 350 a 800. Porém, se eu tenho 400, é muito diferente de ter 800, que é o dobro. Então, no 400 eu estou bem, estou dentro do valor, mas no 800, convenhamos, eu vou ter mais vantagens para a vida, disposição, humor, libido, recuperação. Nas vitaminas e minerais, a gente entende da mesma maneira. Então, se eu tenho lá de 0 a 10 de vitamina C e eu passo de ano, né, de 6 a 10, mas o aluno que passa com 10 passa melhor. Então eu vou usar um multivitamínico para jogar essas vitaminas e minerais para cima. Leandrão, e uma hipervitaminose? Isso não pode acontecer? Galera, com multivitamínico não, tá muito difícil, basicamente impossível. Porque as vitaminas hidrossolúveis, elas não acumulam no nosso organismo. Então, essas daí não preciso nem me preocupar. E as lipossolúveis não vêm em quantidades altas, porque justamente a galera já sabe que se colocar muito alta, pode sobrecarregar. Então, dizer que o multivitamínico vai fazer mal para a saúde, não, isso não vai acontecer. Agora, dizer que o multivitamínico vai fazer diferença é que é o grande X da questão. Leandro, o que você tem a dizer, o que eu tenho a dizer? Tá? Eu gosto do uso de multivitamínico. Por conta disso que eu acabei de explicar, trabalhar com a performance, não é com o que funciona, é com o que melhor funciona. E aí quando a gente fala assim, então você vai dizer, então Leandrão, quando você toma um multivitamínico, você vira um super-herói. Esse que é o ponto, as pessoas vão tomar um multivitamínico achando que vão virar um super-herói. Então, né, aí não é uma boa opção. O cara está indisposto, ele vai tomar um multivitamínico. Galera, provavelmente indisposição vai vir de sono, de questão hormonal, de carboidrato baixo, de uma dieta mal estruturada. E não de falta de vitaminas e minerais. É muito... Realmente, a falta de vitaminas e minerais vai dar indisposição. Mas para você ter falta, você tem que ser, sabe, desnutrida, que não come nada, que come 500 calorias por dia de qualquer coisa. Então, essa pessoa vai ter deficiência de vitamina e mineral, porque ela tem deficiência de tudo. Agora, deficiência comendo, mesmo que você coma lá coxinha e tal, porque coxinha, pô, tem massa, tem frango, tem, né, o risole. Então, quer dizer, tem ali nutriente, come caloria, então você não vai ter carência a ponto de ter indisposição por causa disso, provavelmente. Então, nesse caso, não é uma boa opção. Mas lembra do que eu falei um pouquinho mais para trás? Que é sobre, será que existem mais micronutrientes? Existe. Tá? Existem os fitoquímicos.
Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar do licopeno do tomate, certo? Ele é um micronutriente, ele é um fitoquímico. E se você procurar os benefícios dele, ele desempenha coisas muito legais no nosso organismo. Por exemplo, ele é um antioxidante que tem uma afinidade com a próstata. Então, isso ajuda consideravelmente a saúde prostática do homem. Coisa que a vitamina C, que é um antioxidante também vai ajudar, também, mas esse é mais pontual. E aí você não encontra no multivitamínico, normalmente. E quando você encontra, é aquela quantidade que só para dizer que tem. Manja o carro do Brian, Mitsubishi Eclipse, 2 lugares atrás? É 2 lugares no documento, porque é para levar 2 crianças sem perna ali, ninguém vai usar. Mas não, mas é 4 lugares. 4 lugares no documento. Então a mesma coisa aqui, que exemplo, né? Retardado. Onde tinha esse Leandro? É que eu gosto de carro. Então aqui é só para dizer que tem, porque na verdade não conta nada. Tem lá 500 microgramas de licopeno. Pô, licopeno a gente usa 10 miligramas, 20 miligramas. Então quer dizer, não serve para nada. E assim com outros fitoquímicos. Então os fitoquímicos deixam a desejar. Mas por que isso torna uma má opção? Porque as pessoas querem substituir vegetais pelo multivitamínico. Galera, não vai substituir. Os vegetais, então as frutas e tal, tem os micronutrientes que lá vai ter, tem os fitoquímicos que lá não vai ter, então eu vou suplementar com todos os fitoquímicos. Fica mais fácil comer maçã, fica mais barato. Então, quer dizer, se você tentar simular a alimentação através de cápsulas, não faz muito sentido, é melhor comer. Ou seja, multivitamínico a gente pode usar, mas a gente não deve deixar de comer bem por isso. Isso é o que torna uma péssima opção. A pessoa acha que trocar, olha só, alface, tomate, cebola, frutas, né, por uma cápsula. Não vai acontecer. De verdade, o multivitamínico tem mais nutrientes, né, concentrado ali, do que todos os outros alimentos. Claro, é feito em laboratório, mas ele não é completo. É disso que se trata. E nós precisamos dos fitoquímicos para a nossa saúde. Um outro ponto também são as fibras. Então, as fibras você também encontra, né, frutas, vegetais, etc. E não vai encontrar. Ah, mas Leandro, eu peguei uma lá que tinha lá inulina, psyllium. Quanto? 500 miligramas. Galera, fibra é macronutriente. Fibra nós consumimos 20, 30, 40, 50 gramas por dia, ou seja, vai consumir 50 cápsulas de 1 grama. Não tem como. Então, Leandrão, mas eu não posso suplementar com fibra, eu vou comprar uma psyllium e vou mandar ali. Então, beleza, pode, mas é de novo aquilo. Se você tem que fazer muita coisa, talvez seja melhor você aprender a comer, que seja mais gostoso. Agora, claro, você não gosta de comer determinada coisa, ok. Você precisa de uma necessidade de fibra muito alta, ok. Mas nós sempre devemos ter a base como alimentação. A alimentação ela é melhor do que a suplementação. E quando eu disse isso para um aluno, ele me questionou, mas por que melhor se é tudo comigo? Se você analisar rapidamente, você vai pegar um bife e uma dose de whey, poxa, o bife tem ferro, tem vitamina B, tem um monte de coisa. Então é mais interessante aquilo. Agora, claro, na necessidade, o whey vai servir muito bem. E um último ponto também, que pode não ser uma boa opção, vamos dizer que uma pessoa precisa muito de magnésio. Só que o magnésio tem diversas apresentações. Então, por exemplo, um carbonato de magnésio. Para quem tem carência de magnésio, não serve para nada, porque ele é mais utilizado como um antiácido. Seria muito mais interessante que ele tivesse a suplementação com magnésio quelato, que é o glicinato ou bisglicinato do magnésio, e é a nossa fonte atual e mais moderna, que é a união, né, da glicina com o magnésio. Isso tornou uma melhor absorção pelo nosso organismo. Então, às vezes você vai comprar um multivitamínico e tem lá algumas vitaminas e minerais, e nesse mesmo caso do magnésio pode acontecer com outras, de ter uma biodisponibilidade ruim, uma absorção ruim. Então você está tomando e não está sendo eficiente. E isso acontece também na alimentação, tá? Que fique claro, isso também acontece na alimentação. Então, toma cuidado com a suplementação de multivitamina, que ela é boa, mas nós temos que lembrar que ela não tem o papel de substituir, ela tem o papel de complementar. E talvez, se a sua alimentação é muito boa, você pode suplementar com os micronutrientes de forma isolada. Leandrão, qual é o melhor multivitamínico? Tudo bem, eu já fiz um vídeo sobre isso, então se você quer entender um pouco mais, dá uma clicadinha aqui.